então. Oh, beleza. Opa, então vamos iniciar. Gente, a gente está dando início a mais uma reunião do CEP, a terceira reunião na qual a gente está trabalhando com o livro da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Hoje, o professor Igor Chivalves vai apresentar para a gente, né, um tema relacionado ao segundo e terceiro capítulos da parte 1 do livro da Simone de Beauvoir, que é O Segundo Sexo. Né? Então, a apresentação do professor Igor está intitulada A Mulher entre o Destino Sexual e o Destino Econômico. Né? O professor Igor é professor do Instituto de Filosofia, né? Ele estuda também a obra da Simone de Beauvoir e é membro do CEP. Com isso, gostaria de considerar aberta essa terceira sessão de estudo desse livro da Simone de Beauvoir, dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando essa sessão e passar a palavra para o professor Igor. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Marco. Obrigado pelo convite para participar dessa sessão. É um prazer estar aqui de novo participando da reunião do CEP com vocês. Antes de mais nada, eu queria localizar mais um pouco o que eu preparei para a gente discutir hoje, que eu tentei fazer uma coisa mais concisa, para que nós tenhamos mais tempo para a discussão. E isso já de cara vai oferecer alguns problemas, porque há algumas minúcias argumentativas em que há problemas técnicos muito bem construídos, muito bem elaborados na argumentação da Simone de Beauvoir, que não terei como me deter a eles e discutir no pormenor o que ali está envolvido, né? Eu já tenho uma mania de falar mais que vendedor de Pequi na praça no centro, né? Então, se eu fosse me deter nisso, eu ia embora falando, e isso torna desinteressante, que o mais interessante aqui para nós é o debate e a participação das colegas e dos colegas que estão aqui. Isso é o mais frutífero da nossa experiência do CEF, né? Então, o que eu vou tentar fazer além de apresentar alguns aspectos do argumento geral, buscar localizá-los dentro do quadro de problemas que a Simone de Beauvoir tem apresentado, né? Então, nós trataremos hoje do capítulo 2 e do capítulo 3 da primeira parte, né? Intitulado Destino. E nesses dois capítulos, no segundo, a Simone de Beauvoir tratará da perspectiva da psicanálise, no terceiro, da perspectiva do materialismo histórico, o que tenta dar conta de dois horizontes do destino da mulher: o destino sexual, que é o destino da subjetividade, e o destino histórico. Isso completa uma descrição de três horizontes do destino da mulher, mas que o horizonte biológico o colega Marco Aurélio apresentou com bastante riqueza no nosso último encontro, né? E trata-se agora de aprender esses dois aspectos do destino. Mas vamos lá, vamos localizar primeiro o que está em questão. Por que falar em destino? O que se trata disso? Pensar nesse destino é pensar numa condição de uma liberdade, usando um termo frouxo, de uma liberdade neutralizada, de uma liberdade coagulada. Então, trata-se não só de você pensar numa determinação externa, embora nós vamos ver que a descrição é toda atravessada de uma denúncia, uma série de determinismos que emanam da formulação psicanalítica, da formulação da biologia, da formulação do materialismo histórico,
Mas há uma sutil diferença, pelo menos na maneira como eu vejo esse texto, como eu vejo essa caracterização do destino, em relação ao determinismo puro. Por quê? O determinismo puro é só um carregamento de determinações externas ao sujeito, ao indivíduo. Então, trata-se de uma determinação mecânica padecida por esse indivíduo. O destino, não. O destino acaba se configurando como um horizonte de neutralização da liberdade, mas que carrega um horizonte interno. Né? Por que eu digo isso? Porque o destino, como coagulação da liberdade, ele é uma anulação da transcendência. E esse era um traço fundamental para o que a Simone de Beauvoir apresentava já na introdução, como característica da mulher como o segundo sexo, como o outro, que é ter a sua transcendência neutralizada, ter a sua transcendência deslocada. Só um minutinho. Vamos... Um leve problema técnico de microfonia aqui, mas já resolvido. Então, trata-se dessa determinação interna. Por exemplo, a vida é um projeto, a existência do sujeito, a existência da consciência é um projeto, um lançar-se rumo às suas possibilidades. Né? Mas o que acontece com a morte? A morte transforma todas essas possibilidades em uma cadeia fechada de eventos. Então, a morte arranca o sujeito da sua liberdade, das suas possibilidades, da sua abertura para o futuro, e o coagula como passado, como uma cadeia determinada. Então, ao pensar em destino, o que a Simone de Beauvoir está pensando em 3 dimensões que, inerentes à condição da mulher, e por isso internas a ela, não são padecidas com um mero determinismo, em 3 dimensões inerentes à situação da mulher, e que, da maneira como essas situações são experienciadas, que elas são vivenciadas, elas carregam uma coagulação a essa transcendência que a mulher é. Certo? Elas carregam essa coagulação à liberdade da mulher. E isso, os 3 aspectos que ela tem descrito tocam em 3 elementos originários e fundamentais para a condição do sujeito, que é o corpo, que ela deu conta ao considerar o destino biológico, a sexualidade, portanto, a vida subjetiva, que ela tenta acertar contas ao considerar o destino como a psicanálise, o destino sexual como a psicanálise coloca, e a história. Então, assim, essas 3 dimensões dão conta de que eu sou com o meu corpo no mundo e isso me faz um sujeito histórico. Minhas vivências pessoais são vivências pessoais nesse corpo e me lançam imediatamente a história. Então, são esses 3 elementos que é preciso dar conta. Não é possível abandonar essa corporeidade. A mulher não pode ser descrita sem a consideração daquilo que é o seu corpo. A questão é, qual é o sentido que é dado a isso? Como esse corpo é vivenciado, com essas possibilidades de vivência desse corpo que se relega à mulher, historicamente, na maneira como esse corpo é tratado. Então, é nessa dimensão que estamos. Certo? Então, assim, a escolha do porquê tratar a biologia, a psicanálise e o materialismo histórico não são fortuitas. Não são 3 aspectos exemplares onde outros tantos poderiam ser elencados. É um esforço de dar conta dar uma conta do que nós relegamos à mulher como a experiência do corpo, a experiência da sua subjetividade, sexualidade e a experiência que a história lhe relega. 3 dimensões originárias e fundamentais para a mulher, 3 dimensões originárias e fundamentais para a consciência do sujeito. Tá? Então, dado esse pano de fundo, o que apresenta, então, essa formulação da psicanálise?
há um jogo duplo aqui, e isso atravessa os 2 capítulos, que a crítica é bastante incisiva, mas a crítica ela tem um horizonte. Talvez a expressão, para quem acompanha o texto mais ao pé da letra, seja um pouco benevolente demais, né? A crítica é um tanto generosa com o que ela critica. Porque não se trata simplesmente de recusar a psicanálise como uma enorme ficção, um enorme abuso sobre aquilo que é a condição da mulher. É preciso reconhecer o que há de validade nessa descrição, nesse tipo de interpretação da vivência subjetiva, e reinterpretando o que há de válido nessa perspectiva, abandonar aquilo que ela considera como uma distorção histórica ou reposição do problema. Então, assim, não são perspectivas a serem absolutamente abandonadas, mas tratam-se de perspectivas em que se trata de recuperar algo que realmente descreve, na sua concretude, a existência da mulher. E é preciso, nessa recuperação, separar aquilo que é uma reposição da mulher como ser outro. Então, há sempre essa dualidade, né? O primeiro aspecto onde essa dualidade aparece é justamente na consideração que ela faz logo de cara, na abertura do 2º capítulo, dos aspectos positivos da psicanálise. Então, assim, a psicanálise é um ganho na interpretação da vida psíquica do indivíduo. Né? E onde é que está esse ganho na interpretação da vida psíquica? Em 2 dimensões. A primeira é o esforço de acompanhamento da história pessoal de um indivíduo. Algo que aproxima muito a psicanálise da tal atitude fenomenológica, como Merleau-Ponty vai descrever na introdução da fenomenologia da percepção. Existe essa atitude fenomenológica na medida em que você encontra inúmeras formulações que se detêm indo ao objeto, acompanhar esse objeto em suas características e fazer com que ele revele essas regras, as regras que o constituem, fazer com que ele revele as estruturas inerentes a esse objeto. O esforço da psicanálise é esse. Não se trata de enquadrar o indivíduo, não se trata de enquadrar o paciente, a paciente, em uma cadeia conceitual pré-estabelecida, mas de acompanhando o que são as experiências singulares desses indivíduos, deixar que essas estruturas se revelem. De tal forma que a histeria nunca é a mesma histeria em 2 indivíduos. Porque ela é toda uma manifestação de um conjunto de experiências, de um conjunto de vivências mobilizados, talvez numa direção de uma generalidade comum, mas que ali especificamente não poderiam ser constituídas de outra forma se não fosse por aquele material particular que o indivíduo empenha. Então, há uma riqueza nessa perspectiva em recuperar a particularidade das vivências individuais. E nessa particularidade das vivências individuais, um outro traço fundamental para o que a Simone de Beauvoir vai tratar, que é um traço caro à fenomenologia, como ela mesma ressalta, que trata-se do fato de todas essas vivências serem sempre atravessadas por um sentido. Que hajam inúmeros histéricos. Cada histérico será à sua maneira. Porque há uma certa livre organização dessa experiência feita por cada indivíduo, e essa livre organização é uma atribuição de sentido que é, ao mesmo tempo, significação particular dessas vivências irredutíveis e, como significação particular, um certo atrelamento a uma estrutura geral comum a diversos indivíduos. Então, essa dotação de sentido é um elemento essencial para essa formulação que a psicanálise apresenta. Certo? Então, o que se consegue com isso? Por exemplo, a relação entre o corpo e o psíquico, ela não é mais vivenciada como uma relação externa. O corpo
que é o corpo que é veículo, que é lugar da sexualidade, a sexualidade que se expressa na corporeidade, apresenta aí, então, uma vinculação interna em que você não pode pensar um sem o outro, isso é fundamental, né? A constituição da estrutura da sexualidade é a constituição de uma experiência do indivíduo frente ao seu corpo, né? E essa estrutura sexual vai se manifestar por essa corporeidade, então é indissociável o pensamento de uma coisa e outra. E com isso o que você tem é que minha experiência é a experiência também de dotação de sentido do meu corpo. Eu vivo meu corpo como sentido. Minhas experiências sexuais, meu corpo, todos eles se amarram numa teia de sentidos que eles expressam. Então, esse é o aspecto rico que a Simone de Beauvoir coloca em torno da psicanálise. Mas isso não é posto sem problemas, né? Qual é o primeiro ponto colocado como problema frente à psicanálise? O primeiro ponto é que, assim, ainda que se aponte para essa vinculação viva entre existência e sexualidade, a psicanálise insiste em colocar, em geral, como seus princípios, em sua base, um corte entre a sexualidade e a existência. Em que consiste esse corte? Consiste em tratar a sexualidade como uma instância privilegiada e originária, a instância mais originária, e os desenvolvimentos dessa sexualidade são o polo de, para não dizer determinação, são o polo de emanação das relações que o indivíduo vai estabelecer consigo e com o mundo. Então, ao mesmo tempo que você tem esse sentido de uma interpenetração entre o corpo e o psíquico, há, ao mesmo tempo, posto um privilégio dessa estrutura de sexualidade como determinante dessa relação, como uma estrutura mais originária que caracteriza o existente. Qual é o problema desse tipo de constituição? É que, pensado por esse lado, toda a existência é expressão da sexualidade. Se o que há de mais originário no existente são as suas estruturas da sexualidade, o sentido que ele atribui ao mundo, o sentido do corpo, o sentido da relação com o outro, os conflitos que daí se originam, como lidar com o outro, a estrutura de alienação, tudo isso é um desenvolvimento desse jogo pulsional das estruturas de sexualidade que se colocam como o grau zero dos indivíduos. Eu tinha preparado uma coisa mais linear, acompanhando o argumento da Simone de Beauvoir, mas eu vou aproveitar esse ponto e vou dar uma amarrada mais geral do tema, se você me permite, Marcos. A gente pode, depois da discussão, talvez voltar ponto a ponto, mas para a gente ganhar tempo e dar mais tempo para o debate também. Qual é o problema disso em geral? O argumento da Simone de Beauvoir vai caminhar por um aspecto mais específico, mas a gente já pode tirar um problema em geral. É que, se houver um traço, se a sexualidade é esse horizonte mais originário, se houver um traço específico que marca essa sexualidade originária da isso determina todo o horizonte vivido da mulher. E aí, o que nós temos? A sexualidade não é algo recuperado e ressignificado na experiência, mas há uma determinação originária que faz com que a mulher vivencie a si e ao mundo daquela determinada maneira. E o problema que se põe e se houver uma determinação originária anterior à sexualidade, da qual a sexualidade seja expressão dessa determinação, dessa condição, dessa estrutura? Trata-se, então, de pensar que a sexualidade é uma certa forma de expressar essa estrutura ontológica. Então, minhas experiências são não só expressão dessa sexualidade, não são expressão de algo posto na minha raiz, veio ali marcado no meu kernel, né?
Não se trata de expressão de algo inscrito na minha existência de antemão, mas são, de certa forma, como expressão da minha existência, construções que os indivíduos fazem de si mesmo. Então, se pensarmos, por exemplo, que a sexualidade é a expressão dessa existência, o livre jogo o livre jogo da consciência sobre si mesma, né, é reposto. E aí, nesse caso, nós temos de deslocar essa experiência da sexualidade não para uma experiência determinante, mas embora uma experiência significativa, embora uma experiência expressiva, certo? Mas uma experiência que não é suficiente para determinar ontologicamente, determinar tão originariamente que a mulher seja destinada a ser exclusivamente o outro. Ou seja, se nós arrancarmos a sexualidade, e esse é o núcleo do argumento da Simone de Beauvoir, se nós arrancarmos a sexualidade desse aspecto originário, nós podemos apreender a sexualidade feminina na sua especificidade, sem que isso seja significativo de um deslocamento ontológico da mulher em que ela seja relegada a ser o outro. Onde é que isso se mostra no amassar o pão, ali na massa mesmo, na psicanálise acontecendo? O argumento que ela empenha, que ela traz, é a consideração da estrutura da libido. E o que é que a consideração de estrutura da libido carrega? A libido é masculina. O pleno desenvolvimento da libido é o percurso do desenvolvimento da libido masculina. E o que é a libido feminina? A libido feminina é a libido masculina desviada. Desviada não está um termo carregado demais. Com algumas sinuosidades no seu percurso de desenvolvimento. Assim, a regra, né, o desenvolvimento ordinário do percurso da sexualidade é o percurso do desenvolvimento da libido masculina. E o que acontece com a mulher? Por sua condição específica, a mulher tem alguns complicadores para esse desenvolvimento, por exemplo, a diferença entre a libido vaginal e a libido clitoriana, que é um complicador que não acontece com o homem. Nesse caso, o percurso masculino é mais simples, e esse complicador cria barreiras, cria situações para que a mulher possa menos efetivamente realizar a sua sexualidade. Então, o que é que você tem aí? Se de um lado você tem a apreensão da especificidade da sexualidade feminina, de outro lado, a medida dessa sexualidade é aquilo colocado como a estrutura da sexualidade masculina. Então, voltando para o elogio e para a crítica que a Simone de Beauvoir faz em relação à psicanálise. Do ponto de vista dela, tem alguma coisa que não está dando muito certo, que há um esforço de um lado de tentar acompanhar na sua especificidade, na singularidade, o que é essa sexualidade feminina, mas esse esforço válido, originário, esbarra na posição de princípio da sexualidade masculina como modelo da sexualidade em geral. Então, assim, há uma especificidade que esbarra em tomar um dos gêneros como medida do que é essa sexualidade específica a ser descrita. Então, é específico, mas não é tanto, né? O que é muito diferente de apontar uma generalidade da sexualidade. Porque a generalidade não é absolutamente determinada por um dos termos envolvidos. Ela se relaciona aos termos envolvidos, mas não é completamente determinada por ela. Nesse caso, o que você tem é a especificidade da sexualidade feminina sendo interpretada por aquilo que é a especificidade da sexualidade masculina. O masculino é o modelo, é o desenvolvimento normal, e o desenvolvimento feminino é um desenvolvimento complicado,
a... Opa, caiu aqui, tá a sinal para vocês? Nós perdemos a sua imagem, mas estamos ouvindo a sua voz. Ah, tá. Mas cortou um pouco da sua fala, Igor. Você pode recapitular? Cortou 10 segundos da sua fala. Retorno à imagem. Retorno à imagem? A imagem e o som. Perfeito. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Então, seguindo a maneira como a Simone de Beauvoir está na psicanálise, então, esses complicadores da sexualidade feminina seriam condições, né, seriam propiciadores de que a mulher tivesse sua sexualidade menos desenvolvida, menos plenamente realizada, propiciadores de que a mulher tivesse sua sexualidade mais presa às estruturas infantis, certo? E, portanto, tornaria a sexualidade feminina e aí ganhamos ainda um outro complicador, né? Em geral, menos efetiva, menos plenamente realizada do que a sexualidade masculina. Certo? Então, o primeiro ponto que se destaca dessa crítica é tomar a sexualidade masculina como medida do que a sexualidade feminina. Há uma sexualidade em geral, essa sexualidade é masculina, a feminina é essa sexualidade complicada, com entraves. Algo que não aparece propriamente no desenvolvimento da sexualidade da criança, né? O que aparece aí? A própria maneira de se interpretar o complexo de Édipo como uma etapa da sexualidade infantil, onde a Simone de Beauvoir ressalta que a criança não vive essa separação da sexualidade do mesmo, tal como a psicanálise descreve, né? O que o Freud vai descrever com uma estrutura do complexo de Édipo é reinterpretado, quando olhado para a mulher, como uma estrutura do complexo de Electra. Vamos lá, vamos colocar um corte aqui, né? Segundo a Simone de Beauvoir, isso não é consenso para os leitores para os leitores e para as leitoras de psicanálise, principalmente os leitores e as leitoras de psicanálise que leem a Simone de Beauvoir, certo? Não é difícil você encontrar nos textos críticos do segundo sexo a crítica de que essa ideia de um complexo de Electra, como a Simone de Beauvoir apresenta, não cola muito no Freud. Isso não está lá, né? Então, o que a Simone de Beauvoir coloca a partir disso? É que o que há no caso do Freud é a apreensão de uma certa estrutura da sexualidade masculina, marcada pela inveja do pai, e essa estrutura é transfigurada numa relação análoga de versão feminina. Então, o que é posto nesse lugar? É que todo o horizonte do desenvolvimento da sexualidade da menina é colocado em comparação à sexualidade masculina. Algo que, segundo ela, bom, ótima construção teórica, mas quando comparado com que a experiência mesmo que as crianças fazem da sua sexualidade, não se sustenta, né? E isso cria uma insuficiência teórica, do ponto de vista da Simone de Beauvoir, que é a vagueza com que a sexualidade feminina é descrita. Então, veja, não se trata de uma vagueza porque o objeto é vago. Podemos aqui pegar um monte de bordões semi-anedóticos da psicanálise em torno disso, né? Como a mulher não sabe o que quer, a mulher é inanalisável, etc, etc.
que são caricaturas dessa incompreensão da sexualidade feminina e da vagueza com que ela é posta. E o que a Simone de Beauvoir está mostrando essas descrições são sempre vagas desse jeito, porque ao olhar para o que deveria ser acompanhado na sua originalidade e descrito nessa originalidade, a única coisa que se busca ali é uma sexualidade que não está lá, que é a sexualidade masculina. Então, todas as vezes que essa situação a ser apreendida, que esse caso particular a ser apreendido, escapa ao modelo da sexualidade masculina, tem-se dificuldade em acompanhar o que está sendo posto ali. E com o que sustenta essa comparação para Simone de Beauvoir? E aí nós temos um problema teórico frente à psicanálise que para ela é necessário lidar, que é a falta do elemento histórico. Um problema que acompanha o debate sobre psicanálise é bastante batido já e é sempre reposto, que é o seguinte, bom, Freud descreve a psicanálise a partir de uma estrutura familiar, mas a estrutura familiar que ele descreve é a estrutura familiar europeia do início do século XX. Né? O problema é que as descrições dão uma estrutura do que é o humano. Então, assim, isso é histórico ou não é histórico? Entendeu? Há uma passagem da descrição do fato posto para uma relação intrínseca a própria condição humana. Assim, se é humano, é esse embate esse embate pulsional, o conflito entre o desejo o desejo e a castração, não, o desejo e a... Não fugiu a palavra. O impulso não é frustração, é repressão desse impulso, repressão desse desejo. E isso assume essa configuração específica, certo? Ao longo... Isso assume essa configuração específica, que é uma configuração que pode ser reencontrada em qualquer momento da história. Então, assim, não há história da constituição da estrutura familiar. Então, sem colocar a história dessa constituição familiar, o que o Freud faz é colocar a soberania do pai como se fosse algo inerente à condição humana. Então, o que o Freud faz é recolocar o privilégio masculino, recolocar a estrutura em que a mulher é relegada ao outro como originária da condição humana. E é por isso que a sexualidade feminina é colocada como algo posto por comparação, porque a estrutura fundamental é essa soberania do pai. A organização dessas relações, a economia dessas relações é posta a partir dessa soberania do pai. Então, a grande crítica que se pode colocar mas por que essa estrutura familiar? Por que essa estrutura familiar com o privilégio do pai? Isso a psicanálise freudiana, na maneira como a Simone de Beauvoir coloca, não trata, embora haja bastante freudiano desenvolvendo inúmeros trabalhos sobre os horizontes críticos disso, o quanto isso é sustentável ou não dentro da psicanálise. O que se pode fazer, inclusive, para além dessa posição central da paternidade. Certo? Deu uma pinçada aqui, vocês ainda têm minha imagem? Sumiu, né? O computador deu Nós perdemos a sua imagem. Nós estamos o computador deu uma piscada aqui. Voltou? Está voltando. Retornando. Beleza. Então, retornou. Eu estou seguindo meio às cegas aqui, porque vocês todos sumiram. Né? Eu não vejo vídeo de ninguém, não vejo nem o meu. Então, assim, eu estou imaginando que está todo mundo aí. Então, o próximo passo que ela considera é bondade sem suficiência de considerar
essa posição central do pai, essa sexualidade excessivamente masculina, o que o Adler vai fazer? O Adler vai tentar reintegrar essa sexualidade em uma estrutura mais totalizante da experiência individual, da experiência psíquica. Então, assim, a ideia de reintegrar a sexualidade numa personalidade total, né, tem um avanço de tentar reinterpretar essa experiência psíquica fora da chave pautada demais pela sexualidade masculina, em primeiro passo. E o segundo aspecto é de tomar essa sexualidade como inserida numa teia de relações em que essa sexualidade é uma relação, uma estrutura originária, uma estrutura fundamental, mas não a mais fundamental. Então, nesse sentido, o Adler se aproxima um pouco daquela inversão, daquela reinterpretação que a Simone de Beauvoir havia proposto, que está presente já na fenomenologia da percepção, que é apreender a sexualidade como um dos horizontes da existência, mas não o horizonte originário, o horizonte fundante da existência. A sexualidade expressa o existente expressa a sexualidade, mas isso não coloca um privilégio para a sexualidade frente àquilo que é o existente. A sexualidade deve ser sustentada por alguma coisa ou outra, né, que propicia essa organização totalizante do indivíduo. Então, essa aproximação para Simone de Beauvoir é rica, né, e desloca a interpretação freudiana e agora coloca que não se trata mais de uma inveja do pênis, né? Algo curioso que a Simone de Beauvoir coloca, a psicanálise freudiana coloca desde o início uma inveja do pênis, mas as crianças vão descobrir o pênis e as suas funções muito tempo depois. Então, essa estrutura não está tão originariamente colocada ali na criança, né? Então, o que o Adler vai considerar é que não se trata de uma inveja do pênis, mas uma inveja dos privilégios masculinos. Então, essa personalidade é organizada, né, em todo um contexto em que a estrutura psíquica, a estrutura da personalidade feminina vai ser marcada por uma inveja desses privilégios. Então, nós temos, do ponto de vista dessa fenomenologia, nós temos um avanço ao não reduzir tudo à sexualidade, marcada pela sexualidade masculina, mas isso não é feito também sem perdas, na medida em que essa inveja dos privilégios que caracteriza a personalidade feminina é determinada por relações externas ao que essa personalidade faz de si. Então, assim, há um jogo de exercícios de poderes constitutivos dessas personalidades, das relações que essas personalidades estabelecem, e a condição feminina é um padecimento de uma determinada potência. Se ela se constitui como uma personalidade que inveja a posição, os privilégios masculinos, é porque, de alguma maneira, os privilégios masculinos foram postos pela personalidade masculina. Então, a mulher está determinada a vivenciar essa inveja. Então, trata-se de você, se por um lado ganha um conflito, ganha ao complexificar, ao entender uma certa integralidade da estrutura da personalidade, por outro lado, você repõe esse determinismo frente à personalidade feminina. E nesse jogo, o que se põe como essencial, então, para Simone de Beauvoir? Esses dois horizontes da psicanálise, é curioso que ela toma o Adler como interlocutor nesse caso, né?
Não é propriamente o mais bem-sucedido das fortunas críticas da tradição psicanalítica, mas está aí, né? Ainda que se trate desse esforço de apreensão da individualidade, da personalidade, há uma ignorância, abre-se mão da apreensão da dimensão da escolha e do valor dos indivíduos. Em todos esses casos, há um padecimento da estrutura sexual, há um padecimento das relações constitutivas dessa personalidade, em que a escolha é colocada como algo secundário. Na verdade, as escolhas são determinadas por essas estruturas mais originárias. Ela até trata de um aspecto muito curioso, que o capítulo mostra muitas marcas do Bachelard na leitura que ela faz, né? Ali onde as teorias da psicanálise começam a falhar, você começa a rebuscar demais a teoria para tentar fazer dar conta do que ela deixa escapar, né? Então, em contraposição ao que era quase posto como uma seita no começo da descrição dela, nas primeiras páginas do capítulo, ganha um cara de uma teoria ultra complexa em que os seus praticantes e elaboradores quase que não se entendem mais, ou seja, não chegam a um acordo, tamanha complexificação que se faz da teoria, tentando dar conta das anomalias que essa teoria acaba apresentando, mas em nenhum desses casos trata-se de apreender o papel da escolha. E por que o papel da escolha é essencial aí? Porque a escolha revela uma estrutura anterior à sexualidade, anterior a esse jogo de personalidades, que sustenta a sexualidade e a constituição dessa personalidade, que é uma originária direção ao ser. O que é essa originária direção ao ser? É uma tentativa de, ao reencontrar ao ser, ao possuir o ser, superar uma falta originária que ontologicamente marca a realidade humana. Então, é porque o humano na sua livre escolha, lançar-se rumo àquilo que ele não é, rumo à plenitude que ele deseja ser, e essa plenitude é o que se constitui como um valor, que orienta o valor das suas escolhas. É isso que sustenta que a sua sexualidade seja vivida dessa ou daquela forma. Então, na verdade, a sexualidade é expressão dessa atitude originária de reencontro ao ser. Dessa atitude originária de projetar-se como uma recuperação dessa totalidade cindida. Então, trata-se de recolocar agora esse horizonte ontológico como originário e como condição da sexualidade. É isso que permitiu o Merleau-Ponty falar na fenomenologia da percepção, e é gritante o quanto a Simone de Beauvoir está fazendo referência a essa passagem nessa crítica. Né? A existência, toda existência expressa a sexualidade, e toda sexualidade é a expressão dessa existência. E por que isso é possível? É possível porque essa existência é essa direção a essa totalidade cindida. É possível porque a experiência do indivíduo é a tentativa de recuperação, são livres escolhas em direção ao que é em direção ao ser, a recuperação dessa totalidade. O que repõe, nesse sentido, o primado da liberdade frente a essas determinações que surgem ao colocar a sexualidade ou a personalidade como estruturas anteriores a essa escolha. Quando a gente fala de escolha, não estamos falando um exemplo sempre péssimo que eu sempre uso, né? Não posso um exemplo péssimo que eu uso, né? Na atitude da pessoa diante da caixa de bombom da Garoto, né? Eu deixo o Caribe e vou pegar o outro lá que é de chocolate amargo, que é bom, né? Eu deixo o chocolate 100%, a nossa querida pastilha de asfalto, e pego o docinho ali bacana. Não, a escolha é um ato originário do existente. Ela é uma organização do existente
frente ao ser. É o esforço de busca de recuperação do ser. Certo? Então, porque normalmente quando a gente fala em escolha, é colocado sempre nesse ponto de vista da deliberação posicionada, né? Por isso da caixa de bombons, que é sempre muito bem posicionado, né? A Lida até falou, ele adora aquela pastilha de asfalto. O pessoal está sentindo falta, Alexandre. Mas é uma atitude originária. O que é essa escolha, se não é essa deliberação? Essa escolha é aquilo que eu sou. Eu sou continuamente essa eleição daquilo que eu me pretendo ser, e isso é o que sustenta, isso que dá aporte à minha sexualidade. Certo? Então, isso me permite reconduzir a liberdade como núcleo da existência, como núcleo da minha a liberdade como núcleo da minha sexualidade, e me permite apreender agora a sexualidade da mulher em seu caráter originário, sem as determinações da sexualidade masculina. Então, é algo que não se reduz à sexualidade masculina e que prescinde da medida da sexualidade masculina para ser descrita. Certo? Então, é preciso, então, reconduzir essa interpretação da psicanálise para esse horizonte originário, em que o núcleo da sexualidade, o que fundamenta a possibilidade dessa sexualidade, da constituição da personalidade, é a liberdade, é a escolha. Certo? Isso é uma maneira de você recuperar a descrição da sexualidade da mulher sem que ela seja a sexualidade B, sem que ela seja a sexualidade linha, a sexualidade decaída, a sexualidade mal realizada. É a sexualidade da mulher, como livre exercício de uma liberdade. Certo? Veja, se os indivíduos humanos são livres, o que você faz com isso é deixar claro, estabelecer de princípio que não há um registro que é mais livre que o outro, o que as constituições específicas, por exemplo, da teoria psicanalítica colocava como sombra. Certo? Então, esse era o núcleo do argumento do problema do capítulo 2. O capítulo 3, a crítica ao materialismo histórico, ele segue em direção parecida. Há riquezas, há conquistas na descrição que o materialismo histórico apresenta, certo? Que é apreender a humanidade como uma realidade histórica, certo? Aprender a humanidade como, por princípio, uma antiphysis. Então, o que nós somos um desgarramento da natureza. Isso é importante, você se desgarra da natureza, mas você não se desvincula dela. Né? A vinculação não significa uma determinação imediata. Né? O característico do gênero humano é simplesmente também a possibilidade de ir além daquilo que a natureza põe, se colocar como uma antiphysis. E onde é que isso se mostra, onde é que isso é apreensível? Nós aprendemos essa historicidade, essa realidade histórica, esse traço antiphysis, também pela apreensão da realidade econômica de uma época. Então, é pela constatação da estrutura econômica que nós aprendemos isso, e aí tem é um tanto polêmico, né? Dá um bom debate entre os marxistas, marxianos e afins, que é o seguinte: do ponto de vista da Simone de Beauvoir, a evolução econômica, os quadros econômicos, são manifestações da evolução técnica. O que isso nos coloca é que há um primado da técnica frente ao econômico. Não é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento das necessidades materiais, que tem privilégio sobre a técnica, mas há algo que sustenta a técnica e ela,
A técnica e seus desenvolvimentos, obrigado. A técnica e seus desenvolvimentos se revelam na estrutura econômica. Obrigado, Felipe. Então, isso é um tema polêmico. Qual é o privilégio aí, no caso, se é o da técnica ou se é o da necessidade material posta, certo? Mas o fato é que a técnica nos permite uma intervenção sobre a natureza, agir sobre a natureza, nos contrapormos à natureza, e isso é característico do gênero humano, certo? Por que isso é relevante, para esse argumento da Simone de Beauvoir? É que, lá no capítulo sobre o destino biológico, a Simone de Beauvoir tinha ressaltado o quanto há uma diferença nos corpos de potência física. O corpo masculino é mais forte que o corpo feminino. Mas nós agora aprendemos, nós já tínhamos visto lá o quanto isso era, do ponto de vista do próprio corpo, insuficiente para sustentar a caracterização da mulher como outro. E o que reaparece agora é que o contínuo desenvolvimento da técnica cada vez mais reclama menos ações, menos força para a realização das atividades. Então, o que nós temos? O desenvolvimento da técnica é uma neutralização da eficiência da diferença física. Quanto mais desenvolvidas as técnicas, né, se antes era preciso que o corpo mais forte pudesse realizar alguma atividade, agora a colheitadeira faz aquilo. E o esforço físico exigido para a realização daquilo está muito abaixo dos limites do corpo humano. Muito abaixo do que é o esforço máximo que o corpo masculino pode fazer, muito abaixo do que é o esforço máximo que o corpo feminino pode fazer. Então, o que nós temos é, pelo desenvolvimento da técnica, uma neutralização dessa diferença que a natureza nos relegou. Isso por um lado. Mas é preciso ver como essa técnica também ganha corpo historicamente e como isso se revela nas relações que são postas nessa estrutura histórica. Certo? Então, por exemplo, ao considerar a condição da mulher, o que faz o Engels e o Babel, né? Há uma vinculação da condição da mulher à divisão social do trabalho. O que não é, por princípio, errado. Mas qual é o problema dessa caracterização do ponto de vista da Simone de Beauvoir? É fazer com que a condição da mulher seja dedutível dessa divisão social do trabalho. Então, o que nos mostra o Engels no percurso da origem da família, propriedade privada do Estado, tal como a Simone de Beauvoir vai tomá-lo. A instauração, a passagem da propriedade comunitária para a propriedade privada faz com que o homem se torne proprietário de outros homens, seus escravos para produção, e também proprietário da mulher. Mas aí o que você tem? Você tem uma estrutura de divisão social do trabalho determinando, tá certo? O que é a condição da mulher. É dedutível dessa divisão. E um desequilíbrio da consideração do que é o próprio trabalho, né? O trabalho é o trabalho do homem. O trabalho da mulher, que fica relegado aos seus cuidados da casa, cuidados da criança, etc., é o trabalho menor, é o subtrabalho. Trabalhar mesmo é tocar a produção da lavoura, o fabril, etc., etc., e o trabalho da mulher presa às atividades domésticas é o trabalho decaído, certo? É o trabalho de segunda mão. Qual o problema por trás disso? O problema por trás disso é, embora haja uma vinculação de fato entre
a divisão social do trabalho e a situação da mulher, o problema nesse caso é eliminar a especificidade da dominação a qual a mulher está submetida e fazer a emancipação da mulher ser imediatamente vinculada, imediatamente tributária, da emancipação da classe operária, da emancipação, da superação do trabalho alienado. Então, o que se trata, então? É a transformação de uma estrutura econômica, a essencial possibilitadora da superação dessa condição de opressão da mulher. Não que isso não seja relevante, esse é o ponto que a Simone de Beauvoir quer colocar em relevo, né? Não é que não haja necessidade de superação dessa condição econômica, dessa divisão social do trabalho, etc. O problema é o privilégio colocado para o, como ela chama, homos econômicos, para o homem econômico, para o sujeito econômico, como base dessa relação. Certo? Então, o que se consegue com isso? Do ponto de vista de Simone de Beauvoir, você consegue alguns problemas difíceis de se desvencilhar. Por exemplo, não se consegue explicar a passagem da propriedade da atividade coletiva para a propriedade privada. Descreve-se que ela aconteceu, mas não se descreve como isso se deu. Então, a passagem do sistema comunitário para a propriedade privada, né, como se origina essa propriedade, não fica sem explicação quando o fundamento da explicação é esse homos econômicos. Certo? E aí, a Simone de Beauvoir usa uma mesma estrutura argumentativa frente a essa descrição do materialismo histórico que ela havia apresentado frente à psicanálise. É preciso que esse horizonte econômico seja interpretado como uma expressão, como uma realização concreta de uma atitude originária anterior. Então, é só por uma estrutura originária que compreende a existência em sua totalidade que você pode apreender essa passagem do sistema coletivo para a propriedade privada. Certo? Então, o que nós temos aí, por exemplo, um progresso do desenvolvimento técnico motivado não pelo horizonte econômico, mas motivado por uma possibilidade originária do existente, tá certo? Que ganha concretude nesses atos históricos realizados, da maneira como a produção, como a técnica intervém na realidade, mas que é sustentado por essa inclinação primeira. Tá certo? Então, se há trabalho alienado, é porque, por princípio, se há trabalho alienado é porque, originariamente, o existente é alienação. É ser a si mesmo ao mesmo tempo que é se perder fora de si mesmo. Certo? Nada mais revelador desse conflito do que a estrutura da alteridade. Eu tento recuperar a minha subjetividade na coagulação que o outro faz de mim, mas o outro não pode evitar ser a coagulação dessa minha subjetividade, desse conflito que nós temos, uma tentativa de afirmação de si, por pura liberdade, que esbarra no outro, que toma essa liberdade como coisa entre as coisas. Isso é um ato originário. O ato de o momento originário de ir além da natureza me faz ser intervenção sobre a natureza. O meu esforço de reencontrar-me fora de mim mesmo faz com que eu esparrame essa subjetividade sobre as coisas. O trabalho é uma forma de estender a subjetividade às coisas e tentar recuperar essa alienação vendo as coisas trabalhadas. Bom, aqui o eco daquela dialética do trabalho
posta na fenomenologia é grande, né? Então, trata-se aqui do quê? De, ao invés de deduzir a opressão da mulher da propriedade privada, tá certo? Mostrar como uma dedução da opressão da mulher pela propriedade privada que restabelece um privilégio econômico na base dessa opressão, o privilégio da interpretação econômica, trata-se de agora recuperar uma estrutura originária que possibilita a opressão. Meu esforço de recuperar a minha liberdade é um esforço também de negligenciar, de transgredir a liberdade do outro. É porque eu transcendo a liberdade do outro que eu me reconheço como livre frente àquilo que ele faz. Então é desse jogo complexo, originário, que advém, por exemplo, a inclinação à dominação. Essas inclinações originárias se transfiguram quando historicamente realizadas e criam novas condições para que esse jogo seja reposto. Então, toda essa estrutura originária, ela é sempre constituída e reconstituída nos diferentes momentos históricos, nas diferentes condições em que ela se aplica. Então, o que nós temos aqui, e esse é um problema para o debate da Simone de Beauvoir com o marxismo, é uma disputa sobre o que é realmente o originário nesse caso. Porque, no certo sentido, do ponto de vista do marxismo, ou pelo menos de algum marxismo, se há opressão, se há esse movimento de alienação, é porque o ato imediato é alienado. Então, o trabalho é alienado e é ele que sustenta a minha alienação frente ao mundo. No caso da Simone de Beauvoir aqui, ela está querendo mostrar o contrário. O trabalho é alienado porque, originariamente, a existência é esse esforço de alienação e tentativa de recuperação da alienação. O que ganhamos com isso, para a gente fechar essa exposição? Nós ganhamos a possibilidade agora de reinterpretar a condição histórica da mulher para uma chave que não reduza essa condição aos seus aspectos econômicos, aos seus aspectos, por exemplo, de uma ocupação, de uma posição na divisão social do trabalho. A própria Simone de Beauvoir retoma os aspectos que ela tinha colocado na introdução. A divisão de classe é pouca para explicar a condição da mulher. Porque as mulheres estão esparramadas nas diferentes classes. A mulher burguesa não vivencia a sua opressão do mesmo jeito que a mulher operária, que a mulher campesina. Só para ficar em 3 exemplos. Então, essa determinação econômica, ela se põe como algo muito frágil para a tentativa de descrição dessa forma de opressão que se encontra tão entranhada, tão esparramada, para além da divisão de classes. Não que ela independa da divisão da divisão social em classes, não que ela independa da forma histórica do trabalho, mas que o que a sustenta parece para Simone de Beauvoir ser algo originário e anterior a essas relações. E visando essa originariedade que é possível recuperar a condição histórica da mulher como parte dessa totalidade que é a experiência do indivíduo, que é a parte da experiência da pessoa. Então, o jogo que ela elabora aqui tanto a psicanálise quanto o materialismo histórico apresentam elementos fundamentais para a apreensão da situação histórica da mulher, da situação da mulher. Mas é preciso superar as parcialidades, superar a excessiva determinação que elas colocam
sobre a situação da mulher, reinterpretando esses elementos a partir de uma formulação que apreenda a originalidade da existência, reintegrando esses processos numa apreensão total da vida. Ou seja, a vida não é um horizonte econômico expresso dessa maneira, a vida não é uma sexualidade expressa da maneira, a vida é uma totalidade dessas relações, livremente reconstituída, ou seja, é preciso recolocar a noção de escolha no núcleo dessas vivências para reinterpretar o que a psicanálise coloca, o que a história coloca, e assim determinar, ou aprender a situação da mulher na sua especificidade, na sua originalidade. Bom, era isso que eu tinha para expor, para convidá-los a uma conversa. Eu agradeço a atenção de todos. Algumas coisas eu passei mais por cima para que ganhássemos tempo, mas eu agradeço novamente a oportunidade e a presença de todos vocês aqui. Obrigado. Eu agradeço, professor Igor, pela excelente apresentação.